né? E agora vamos tratar um pouquinho das questões que vem falando aí, o artigo 42 ao artigo 49 da 123, né? A regularidade tardia é aquela documentação. Como é que acontece isso? Quando você vai participar de um processo de licitação, você é microempresa, empresa de pequeno porte, você apresentou a sua declaração, você faz jus, né, a essa regularidade tardia, você precisa apresentar a sua certidão que está vencida, ou que está vencida, né? E a partir dali, você vai ter, né, o que a gente chama de regularidade tardia. Quando for proclamado o resultado, né, você terá 5 dias para poder apresentar a sua certidão, ou ir lá parcelar o seu débito, ou ir lá quitar o seu débito. Enfim, você tem 5 dias a partir da proclamação do resultado. Né? Hoje a gente vai ver a proclamação do resultado depois da habilitação, isso vai ser a regra, né? Mas se houver a inversão da fase, vai ser depois que for feita a etapa de lance. Né? Então você ficar atento a isso. Foi proclamado o resultado, você precisa apresentar aí 5 dias, né? Senão você não pode ir para a fase de contratação, né? Tem que ser exigida para efeito de assinatura do contrato. Regularize, né? Tudo isso aí para que você possa assinar o seu contrato. O decreto 8538 de 2015, ele vem regulamentando, né? Não só essa questão de microempresas, empresas de pequeno porte, mas também das sociedades cooperativas, do MEI, né, do produtor rural, enfim, de todas essas pessoas. Então, quais são, só para a gente colocar aqui na questão da regularidade tardia, né, toda a parte, aquela parte social e trabalhista, né, todas aquelas certidões, as CNDs que são exigidas ali para fins de habilitação, vocês podem apresentando as licitações, nas licitações, as certidões vencidas, vocês terão direito aí a apresentar. Se você esquecer, ou se você não tirou você não tem essa certidão ainda que vencida, você não irá fazer jus aí a regularidade tardia de que a lei 123 traz aí para efeito de licitações em benefício da microempresa e das empresas de pequeno porte, né? O artigo 43, ele vai trazer aí que as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação em certames, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação, regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que essa apresente alguma restrição. Então, é necessário que você apresente a restrição, apresente a certidão que tem um problema, para que você possa fazer jus ao recebimento aí do benefício da regularidade tardia, né? Você precisa apresentar isso aí. Se você não apresentar, você não terá direito aí para poder receber o benefício que está no parágrafo 1º aí do artigo 43, que vai dizer que, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 dias úteis, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública para regularização da documentação para o pagamento ou parcelamento de débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Então, passado isso aí, 5 dias, né, é prorrogável mais 5, essa prorrogação é por conta da administração, né, a administração que pode ou não fazer e renovar aí o prazo, mas você tem, a partir da proclamação do resultado, 5 dias úteis para poder regularizar aí. A não regularização da documentação no prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo implicará na decadência, né, que está dizendo o parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Complementar 123 vai dizer isso, que decai do direito se você não apresentar no prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 43. Então é muito bom vocês observarem isso aí, né? A questão do empate ficto, né? Está aí a partir
do artigo 44 vai dizer que nas licitações, né, é muito monótono, às vezes, estudar a licitação, porque você trata o tempo todo de lei, leitura de lei, mas é isso mesmo, a lei tem que disciplinar, porque quando a gente está tratando de administração pública, tudo que você precisa fazer tem que estar na lei. Se não tiver, você não consegue, não pode fazer. Né? Não é diferente das questões do Código Civil, porque não sendo proibido é liberado, né? Já na administração pública não, é necessário que esteja disciplinado por lei, senão você não pode fazer. Então, por isso eles têm que disciplinar tudo e por estudar isso a gente acaba tendo que fazer muitas leituras do artigo 40, por exemplo, no nosso caso aqui, o artigo 44, porque é necessário e lá está disciplinando tudo que vai ser, como vai funcionar, né? Então, no empate ficto, nas licitações, o artigo 44, será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Né? É interessante a gente observar aqui, porque quando tiver uma licitação em que, dentro do parâmetro em que vai poder participar como empresa de pequeno porte ou microempresa, quando elas tiverem essa condição, né, forem beneficiadas pelo fato de serem EPPs ou ME, então quando chegar nessas licitações, serão asseguradas a ela o impacto ficto, que dizem o que a gente entende por empate ficto, né? Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte, seja igual ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido nesse artigo será de 5% superior ao melhor preço. Então, assim, se uma empresa que não é microempresa ou empresa de pequeno porte, ela apresentar um valor de R$ 100 para um item e a microempresa, e se for o lance final dela ali, e a outra empresa, a empresa microempresa ou empresa de pequeno porte apresentar até 110, né, 109,99 ali, de até 10%, né, até 110 ali, a empresa vencedora, a empresa vencedora, ela não vai poder se manifestar e a empresa microempresa, empresa de pequeno porte, ela terá direito, se ela dá um lance para cobrir isso aí, né? Se ela der lá um lance de 99,99, então ela vai ser proclamada vencedora. Se ela não der, tranquilo, né? Aí você vai ver as outras empresas que estão dentro daquela margem, né, de até 10%, no caso das licitações normais, quando é pregão esse valor cai para 5%. Então, todas as empresas que estiverem nesse percentual, obedecendo a ordem de classificação, será convocada para, se quiserem, dar um lance para suprir, né, para o lance dela ser melhor do que a empresa que ficou aí em primeiro lugar e que não pode, e essa empresa ela não vai poder dar nenhum outro lance, né? Aí vai ser proclamado o vencedor e a vida segue aí para a parte de análise de documento e segue a licitação no seu transcurso normal, né? O decreto 8538 de 2015 vai trazer isso para nós também de forma até um pouco melhor, né? No artigo 5º, né, vai trazer algumas nuances que a lei aqui não trouxe. O artigo 45, para efeito do disposto no artigo 44, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma. Aí, tudo aquilo que eu falei aí agora, dessa questão de convocação do outro, caso ele não queira dar o lance e tal, vai estar disciplinado aqui, né? A microempresa, uma empresa de pequeno porte, veja aí o inciso 1º do artigo 45, ela vai dizer que a microempresa, ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora ao certame, situação em que será adjudicada em seu favor o objeto da licitação. Então, se ela apresentar aí 99,99 no exemplo que a gente deu de quem ganhou, ganhou com R$ 100, quem ganhou não, quem estava em primeiro colocado ficou com R$ 100. Se a microempresa e a empresa de pequeno porte der 99,99, ela vai acabar sendo adjudicada aí em favor o objeto ser adjudicado em favor dela, né? Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1º desse artigo, serão convocados remanescentes
porque porventura se enquadrar nas hipóteses, né, ou seja, está dentro daqueles 10% na licitação geral e 5, até 5% nos pregões aí. Ele terá direito, né, vai fazer essa sequência aí de... No caso de equivalência, será feito aí o sorteio, né, para ver quem vai poder ir para dar o lance, né? Nas hipóteses de não contratação nos termos previstos deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. Porque às vezes a diferença é tão grande que a mesma empresa também não comporta, né? Não basta só ganhar a licitação, né? Você precisa ter ganhos também. E aí, às vezes, a diferença deu quase 10%, e 10% para a microempresa é muita coisa, é muito dinheiro envolvido, e às vezes ela também não quer. E quando isso acontece, o item é adjudicado em favor daquela empresa, que não é nem EPP nem ME, que deu o lance aí à frente, né? Estava bem à frente aí. A microempresa, com o artigo 46, é algo que a gente não vê no dia a dia. Eu, particularmente, com 23 anos aí quase de licitação, né, 22 anos e pouco, trabalho com licitação, nunca vi isso acontecer, acredito que isso não acontecerá, né? A microempresa, artigo 46, e empresa de pequeno porte, titular de direitos creditórios decorrente de empenhos liquidados por ocasião, por órgãos e entidades da União, Estado, Distrito Federal e municípios, não pagos em até 30 dias contado da data da liquidação, poderão emitir cédula de créditos microempresarial. Então, é algo que a gente é um pouco distante, eu mesmo nunca presenciei, eu nunca vi isso acontecer em algum momento. Não estou dizendo que não acontece, pode até acontecer, mas eu mesmo não tenho essa experiência, não vi acontecer aí na minha militância como licitante. Falar um pouquinho aqui agora, artigo 47, né, da lei da 14, da 123, na lei complementar 123 de 2006, que fala sobre as licitações exclusivas, né, licitação exclusiva aí para as microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 47 diz assim: nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica, fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a aplicação das eficiências políticas públicas e incentivo à inovação tecnológica. Parágrafo 1º. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier a legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplicar-se-á a legislação federal. 48. Para cumprimento do disposto no artigo 47, a administração pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$80 mil. Então, sempre que as licitações forem girar nesse valor aí de R$80 mil por itens, ou por lotes, né, 80 mil, vai ser necessário que seja feito aí licitações exclusivas para ME e EPP, né? MEI também pode participar. Então, tem essas questões das licitações exclusivas por itens ou por lote, né? Que vai acontecer aí um lote de até R$80 mil. Poderá, em relação, aí o inciso segundo, vai dizer que poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, todas as vezes que for fazer uma licitações forem grandes, você pode estabelecer limites, né? A gente vai ver aqui no inciso terceiro, que diz que deverá estabelecer em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Esse aqui você precisa observar porque é de até, né? Cota de até 25%. Se você for comprar, por exemplo, fazer a aquisição de 4 veículos, né? 25% vai ser um veículo, né? Então você vai ter que colocar lá 2 lotes, um lote com um veículo, dizer que está destinado a microempresas e empresas de pequeno porte,
e as outras 3 você vai ter fazendo um outro lote e colocando lá para que seja atendido de forma geral, né? Um detalhe que a gente vai ver abaixo aqui na Lei 123, a gente vai tratar sobre isso, ele vai dizer que você como microempreendedor, empresa de pequeno porte, você pode participar dos 2 lotes, tanto o lote que é exclusivo para você, como do outro lote que não tem exclusividade, né, que é geral para todo mundo, você pode concorrer. Né, e isso é interessante que pode acontecer em situações diversas com o mesmo produto aí sendo licitado, com preços inclusive diferentes. Né, então vai ter aqueles critérios de você precisa observar e a lei também vai trazer isso aqui de forma baixa. Então, todas as vezes que você for bem, for divisível, você precisa colocar ali até 25%, né? Quando o bem não é divisível, você não tem como fazer, aí infelizmente não é necessário, né? Poderá, em relação ao processo licitatório, destinar a aquisição de obras e serviços exigidos do licitante, a subcontratação, como a gente já falou, de microempresa e empresa de pequeno porte. Né? Aí você, quando não há essa como dividir, você precisa fazer essas contratações aí, né? É necessário que você domine isso aqui para que você consiga fazer bem feito aí a sua tarefa de casa, que é fazer os processos licitatórios para o seu município, né? Nós vamos ficando por aqui e aí a gente volta logo em seguida com mais um outro assunto nas leis de licitação.